Olá, meus amores do Clube do Livro, e você que não faz parte do grupo do Clube do Livro, mas está assistindo a gravação aqui no YouTube, muito bem-vindo a mais um encontro de estudos do livro do Poder do Agora. Já trouxe o meu chimarrão, então traz a tua bebida preferida, a tua água, o teu chazinho, ou se você curte um chimarrão assim como eu, para a gente conversar um pouquinho sobre o capítulo 4. Ele está bem interessante. Então, se você tem o seu livro aí, corre até o capítulo 4 para a gente estudar junto, lembrando que eu não estou lendo o livro na íntegra, eu estou fazendo um compilado de algumas partes dos capítulos e a gente vai conversando. Então, se você tiver algo para contribuir, se você já leu o livro, ou se você também está acompanhando as aulas e quiser deixar seu comentário aqui, eu vou ficar muito grata de saber que você está curtindo, que você também dê a sua opinião sobre o livro, enfim, né, está gostando dos vídeos e tudo mais. A interação de vocês, para mim, é muito importante, esse feedback, né? E se você quiser fazer parte do grupo no WhatsApp, onde lá a gente troca uma ideia, onde eu deixo o link dos encontros do Zoom, que é gravado, e quem quiser pode participar ao vivo comigo, eu vou deixar o link do grupo aqui na descrição do vídeo. Então, deixa eu tomar mais um gole no meu chimarrão, que está muito bom, acabei de fazer, e a gente já começa. Bom, o livro ele tem 10 capítulos, então hoje o nosso encontro para o 4º capítulo, eu estou tentando fazer um por encontro, tá? Então a gente tem aí mais alguns dias para a gente se encontrar aqui e falar sobre esse livro que, olha, tem sido incrível estudar ele e perceber, né, a importância da gente se colocar no momento presente, principalmente nesse tempo turbulento que a gente se encontra, né, onde diariamente, quase que 24 horas por dia, a gente é bombardeado de informações na internet ou, né, na nossa vida social, no todo, no geral. Várias situações em que a gente precisa tomar decisões importantes, onde a gente precisa, pelo menos tentar se lembrar e se conscientizar que não adianta a gente ficar remoendo o passado e ansioso, preocupado, angustiado com o futuro, porque aí sim que vai degringolar tudo. Fazia tempo que eu não falava essa palavra. Nada como estar no presente, no agora, para a gente perceber, quais são as melhores direções para a gente tomar. Então vamos lá. Bom dia para quem está chegando. Vamos lá começar então. Deixa eu só deixar aqui no mudo. É isso. Vamos lá. Capítulo 4. Estratégias da mente para evitar o agora. A perda do agora, a ilusão central. Vou repetir. Aqui no livro são perguntas e respostas, é um compilado de informações ao longo das palestras, dos seminários, dos congressos que ele fez, o autor, né, durante a sua jornada aí, como um guru espiritual. Então, assim, vão ser perguntas ou comentários primeiro e depois ele vai discorrendo aqui, tá? Então, vamos lá. Alguém fala assim: mesmo que eu aceite que o tempo é uma ilusão, que diferença isso fará na minha vida? Tenho que continuar a viver em um mundo absolutamente dominado pelo tempo. E ele fala: o entendimento intelectual é apenas mais uma crença e não vai fazer muita diferença para a nossa vida. Para perceber essa verdade, temos que vivenciá-la. Quando cada célula do nosso corpo está tão presente que vibra com a vida, e quando conseguimos sentir essa vida a cada momento como a alegria do ser, podemos dizer que estamos livres do tempo. E aí, mais uma pergunta. Mas ainda tenho de pagar as contas e sei que vou envelhecer e morrer, exatamente como todas as pessoas. Como posso dizer que estou livre do tempo? E ele fala: as contas de amanhã não são um problema. A degeneração do corpo não é um problema. A perda do agora é o problema. Ou melhor, a ilusão central que transforma uma situação simples, um acontecimento ou uma emoção em problema pessoal e em sofrimento. Perder o agora é perder o ser. Livrar-se do tempo é livrar-se da necessidade psicológica tanto do passado quanto do futuro. Isso representa a mais profunda transformação
de consciência que você pode imaginar. Em casos muito raros, essa mudança na consciência acontece de forma drástica e radical, de uma vez por todas. Quando isso acontece, normalmente através de uma completa rendição em meio a um sofrimento intenso. Muitas pessoas, entretanto, têm de trabalhar para obtê-lo. Vocês que estão acompanhando desde o começo, não sei se vocês lembram da história dele, que teve um momento, né, onde ele não via mais sentido em estar vivo, ele não via mais sentido, né, em nada disso. E ele falou que no outro dia, quando ele acordou, algo tinha acontecido. Ele começou a ver a beleza na vida, nas cores, nos pássaros cantando e percebeu que ele não fazia isso. E que aquilo ficou tão claro para ele, ele ficou tão grato por estar vivo, que ele foi assim de uma hora para outra, e eu acho que é mais ou menos isso que ele está falando aqui. Que, olha só, antes de começar, tá? O que eu ia falar. Ele fala aqui para a gente se livrar do tempo como é como se livrar da necessidade da gente ficar sempre no passado e no futuro, internalizar isso, né? Tá sempre andando entre esses tempos, passado, presente, futuro, futuro, presente, passado. E ele falou que se livrar do tempo é se livrar da necessidade psicológica do passado e do futuro. Isso representa a mais profunda transformação de consciência que a gente pode imaginar, porque a gente vai estar extremamente e inteiramente e conscientemente no agora. E aí ele fala que, em muitos casos, essa mudança de consciência, essa virada de chave, essa transformação, que eu acho que é parecida com o que ele teve, porque ele estava num momento realmente muito ruim, imagina, de muito sofrimento, chegar a ponto de você não se sentir mais parte disso, que é estar aqui, né, na vida, e ele pensou, né, no suicídio. E aí ele fala que não raras vezes essa virada de chave acontece de uma forma drástica e radical, tipo uma chavezinha vira mesmo, um botão ali de liga e desliga, e ela acontece de uma vez por todas. E geralmente é através de uma completa rendição no meio de um sofrimento muito intenso, no meio assim de um caos mesmo, assim, algo que está acontecendo que é demais, assim, fora da realidade, chegou numa proporção muito grande. E aí, numa questão, numa fase que é de completa rendição, que é o que ele fala, né, de completa entrega, que eu acho que acontece isso. Então, eu lembrei da história dele. Pode ser que seja mais ou menos o que aconteceu com ele. Então, bem interessante, né? Que muitas vezes... Que bom para quando a gente está, né, nas fases complicadas da vida, e aí a gente pensar que tem uma solução, que a gente pode encontrar no meio do caos aí uma luz no fim do túnel, algo que vai, sei lá, ser aquele momento, vai ser aquela virada na vida, sabe? Vamos continuar aqui. Depois dos primeiros vislumbres do estado atemporal de consciência, passamos a viver em um vai e vem entre a dimensão do tempo e a presença. Primeiro, você começa a perceber que a sua atenção raramente está no agora. Entretanto, saber que você não está presente já é um grande sucesso. O simples saber já é presença, mesmo que no início dure só alguns segundos no tempo do relógio antes de desaparecer outra vez. Isso tem acontecido depois que a gente começou a estudar o livro, que eu tenho criado esse hábito, claro que às vezes, né, pelo hábito ruim da gente nunca estar no agora, criei o hábito de volta e meia eu parar e perceber, né, pô, eu não estou no agora. Puxa vida, de novo, eu tô sofrendo uma coisa que nem aconteceu. Poxa vida, eu tô no passado, eu tô remoendo coisa que já aconteceu e que eu acho que vai acontecer de novo, daí já mistura tudo, né? A ansiedade vivida novamente do que já aconteceu, misturada com ansiedade, preocupação e angústia do que tu acha que vai acontecer. E aí eu, poxa, não tô no agora. Aí eu ficava ali um tempinho, daqui a pouco provavelmente, né, a minha mente, assim, como a gente vai discorrer nesse capítulo, né, que a mente tem estratégias para evitar que a gente fique no agora. E, que ele falou, por mais que seja alguns segundos, mas que você tenha essa tomada de consciência, já é um grande passo. Então, perceba se você também está fazendo isso. A gente está no caminho, hein? Isso é ótimo. Mesmo que dure alguns segundos do tempo do relógio,
antes de desaparecer. Depois, com uma frequência cada vez maior, então por repetição, né, a gente ali dedicado em procurar estar presente, você escolhe dirigir o foco da consciência para o momento do agora. Você se torna capaz de ficar presente por períodos mais longos. Portanto, antes que sejamos capazes de nos estabelecer com firmeza no estado de presença, nós oscilamos periodicamente de um lado para o outro, entre a consciência e a inconsciência, entre o estado de presença e o estado de identificação com a mente. Perdemos o agora várias vezes, mas retornamos a ele. Por fim, a presença se torna o estado predominante, ou seja, nós vamos chegar lá a estar, imagina que coisa maravilhosa, estarmos quase que totalmente, e o tempo todo o tempo, vivendo agora. E a gente discorreu já nos outros capítulos, né, falando que a gente não é nossa mente, que os problemas não existem, que a gente que acaba criando quando a gente se identifica com a nossa mente, com os nossos pensamentos, e que a nossa vida seria muito mais leve, muito mais feliz, muito mais tranquilas, porque no agora, vivendo no agora, nós não estaremos criando os problemas existem em outros períodos do tempo. E que depois que ele percebeu isso, que ele começou a viver isso, a vida dele ficou tão plena, tão mais feliz, tão mais na presença, tão mais no ser quem ele é, que isso virou tão rotineiro que ele ficou muito tempo, tipo, não saindo desse estado, sempre mantendo esse estado, né? Chegaremos lá, meus amores. Ai, que chimarrão delicioso. A maioria das pessoas nunca vivencia a presença. Ela acontece apenas no modo breve e acidental em raras ocasiões, sem ser reconhecida pelo que é. Muitos seres humanos não se alternam entre a consciência e a inconsciência, mas somente entre diferentes níveis de inconsciência. Às vezes estão no estado presente e nem percebem. E talvez vão passar a vida sem nunca ter vivenciado isso, sabe? De verdade, conscientemente, uau, eu estou agora, sentada aqui, respirando, falando com vocês, gravando esse vídeo, tomando meu chimarrão. Nada mais existe, nada, nada mais. Só agora. E como eu me sinto nesse momento. Dá até mais leveza para respirar. E aqui ele continua. A inconsciência comum e a inconsciência profunda. Ele vai discorrer um pouquinho sobre isso. É uma parte bem extensa aqui, mas eu vou tentar pegar umas partes, tá? Para a gente entender. Aí alguém pergunta, o que você quer dizer com diferentes níveis de inconsciência? Aí ele fala, como você provavelmente sabe, o ser humano se desloca constantemente entre fases do sono em que sonha e que não sonha. Da mesma forma, a maioria das pessoas, quando acordada, se alterna entre a inconsciência comum e a inconsciência profunda. Chamo de inconsciência comum essa identificação com os nossos processos de pensamentos e emoções, nossas reações, desejos e aversões. A inconsciência comum, né, ele fala aqui que é o estado normal da maioria das pessoas. Nesse estado, somos governados pela mente e não temos consciência do ser. Não se trata de um estado de sofrimento agudo ou de infelicidade, mas de um nível baixo e contínuo de desconforto, descontentamento, enfado ou nervosismo, como uma espécie de estática ao fundo. Talvez você não perceba muito bem essa situação, porque ela já faz parte da sua vida normal, da mesma forma que você não percebe um barulho contínuo ao fundo, como o zumbido do ar-condicionado, até ele parar. Aí você percebe que estava lá. Olha que loucura! Todos nós, eu e você, nós provavelmente nos encaixamos aqui na inconsciência comum, que é quando a gente está identificado com os processos dos pensamentos, das emoções, o que a gente está aqui remoendo, né? Muitas vezes está no trabalho e está tão automático e ao mesmo tempo está pensando tão longe que às vezes a gente fala, nossa, viajei aqui. Ou às vezes está na frente da TV vendo uma série, quem nunca, né? E viajou, assim, viajou lá
para todos os tempos, menos o estado de presença. E aí ele falou que esse estado ele não se trata de um sofrimento agudo ou infelicidade, mas com certeza num nível baixo e contínuo de desconforto, nervosismo, vamos botar aqui preocupação, medo, não chega a ser algo drástico, intenso, mas ele está aqui. E aí é como aquele barulho quando você está trabalhando e você, como aqui eu moro num apartamento, tem a rua principal e passam muitos carros e tal. E aí eu estou trabalhando aqui na mesa da sala e às vezes o barulho está acontecendo lá fora e eu desligo daquilo. Eu sei que está lá, ou eu só lembro que parou o barulho porque os carros pararam, porque a moto barulhenta parou de passar, enfim. E aí a gente meio que se acostuma com esses sofrimentos ali de nível baixo, um desconforto, mas a gente meio que se acostuma. E eu não sei se vocês viram o vídeo que eu falei, depois do primeiro encontro, eu fui fazer um teste, naquele dia mesmo, à tarde, eu deitei no quarto e, como tem a rua movimentada, eu deitei e eu disse assim, eu vou apenas ser, eu vou apenas ser. E eu ouvi todos os barulhos ao mesmo tempo, da lavação de carros que tem aqui do lado, com aquele barulho da maquininha espirrando água, os ônibus passando, até a descarga da moto, dos carros, eu escutava tudo, o latido do cachorro. Eu fiquei, meu Deus, sabe? E depois eu fiquei pensando, cara, eu presenciei, eu ouvi tudo ao mesmo tempo. E claro, eu consegui por poucos segundos ou minutos, né? Até acho que eu fiquei bastante tempo, tá? Mas não sei. Mas foi diferente. Me coloquei totalmente no estado, sabe? E aí eu comecei depois a refletir, né? Quanto desses barulhos para mim eram tão automáticos que eu simplesmente não prestava atenção. São desconfortos no nível mais baixo, mas eu simplesmente eles estavam ali passando e eu estava mais apegada ao que eu estava sentindo e pensando e trabalhando e preocupado no que fazer ou estudando e pensando, viajando do que com tudo isso à minha volta. Que interessante. Percebam se acontece isso com vocês também, né? A gente acaba se acostumando ali com esse desconforto, um nervosismo, uma espécie de estática ao fundo. Então, ele fala que essas situações são mais comuns do que a gente pensa e que a maioria de nós está aqui nessa inconsciência comum. Deixa eu ver se ele continua aqui. Quando isso acontece de repente, ocorre uma sensação de alívio. E aqui ele está falando que quando tem um barulho contínuo no fundo, como o zumbido do ar-condicionado, e aí ele para. E aí a gente percebe, nossa, realmente tinha um barulho muito chato, mas eu só percebi mesmo que ele estava tão chato e que agora está tão bom porque ele parou. E aí ele fala, e quando isso acontece de repente, acontece uma sensação de alívio. Muitas pessoas usam a bebida, as drogas, o sexo, a comida, o trabalho, a televisão, ou até mesmo o ato de fazer compras como anestésicos, em uma tentativa inconsciente para acabar com esse desconforto básico. Olha que interessante. Quando isso acontece, uma atividade que poderia ser muito agradável, se feita com moderação, passa a ter um componente de compulsão ou dependência. E tudo o que se obtém sob essa influência traz uma sensação de alívio por um período extremamente curto. Faz muito sentido. Quando a gente quer sentir de novo essa sensação de meu Deus, deixa eu sentar aqui tomando meu whiskyzinho, minha bebidinha, fumar meu cigarrinho, vou, sei lá, vou lá no shopping, fazer umas compras, vou lá no restaurante comer o que eu quero, para ter uns momentos, parece que de um alívio e uma calma e uma sensação, né? Mas que, como ele fala, é um período extremamente curto essa sensação de alívio. A sensação de desconforto da inconsciência comum se transforma no sofrimento da inconsciência profunda, ou seja, um estado de sofrimento ou infelicidade mais agudo e mais perceptível quando as coisas vão mal, quando o ego é ameaçado ou quando existe um desafio maior, tal como uma perda real ou imaginária em nossa situação de vida ou um conflito numa relação. A inconsciência profunda é uma versão ampliada da inconsciência comum.
na qual difere na intensidade, mas não na espécie. Deixa eu ver aqui o que ele fala mais. O melhor indicador do nível de consciência é a maneira como você lida com os desafios da vida. É através desses desafios que uma pessoa já inconsciente tende a se tornar mais profundamente inconsciente. E uma pessoa consciente a se tornar mais intensamente consciente. Podemos nos valer de um desafio para nos acordar ou para permitir que ele nos empurre para um sono ainda mais profundo. O sonho no nível da inconsciência comum se transforma, então, em pesadelo. Se você não consegue estar presente, mesmo em situações normais, como, por exemplo, quando está sozinho em uma sala, caminhando no campo ou ouvindo alguém, certamente não será capaz de permanecer consciente quando alguma coisa vai mal. Se nas simples situações a gente não consegue se manter consciente, estou aqui, estou escutando essa pessoa, estou aqui. Ou estou aqui caminhando no campo, fazendo a caminhada, estou totalmente presente. Como a gente está tão acostumado a viver na inconsciência, provavelmente quando as coisas vão mal, é lá que a gente vai estar, na inconsciência também. Será dominado por uma reação que é sempre, em última análise, alguma forma de medo, empurrado para uma inconsciência profunda. Esses desafios são seus testes. Só o modo como você lida com eles lhe mostrará onde você está no que se refere ao seu estado de consciência, e não com a quantidade de horas que você consegue ficar sentado com os olhos fechados. Portanto, é fundamental colocar mais consciência em sua vida durante situações comuns, quando tudo está correndo de modo relativamente tranquilo. É assim que se aumenta o poder de presença. Ele gera um campo energético de alta frequência vibracional em você e ao seu redor. Espera aí que ele finaliza aqui. Nenhuma inconsciência, nenhuma negatividade, nenhuma discórdia ou violência pode penetrar nesse campo e sobreviver do mesmo modo que a escuridão não consegue sobreviver na presença da luz. Então, quanto mais nós nos colocarmos em estado de presença com as coisas simples, com as coisas que relativamente estão indo bem, mais a gente vai trazer ao nosso campo energético, ao nosso entorno, essa proteção. E quando a gente querer a mente, né, nos levar para o estado de inconsciência, ela não vai conseguir tão facilmente. Mas isso é treino, né? Isso é treino, é a gente se dedicar, meu Deus. Até para isso a gente precisa se dedicar, tá? Até para isso. Mas eu acredito que o até para isso, ele vai fazer muitas mudanças significativas, né? Muitas mudanças, inclusive de como a gente acha que tem problemas ou como a gente cria os problemas na nossa vida e o sofrimento. E a gente já falou disso nos outros capítulos, né? Vamos lá. Dissolvendo a inconsciência comum, que é onde a maioria de nós, segundo ele, estamos. E alguém pergunta, como podemos nos livrar desse desconforto? Aí ele falou, torne-o consciente. Observe as muitas maneiras pelas quais o desconforto, descontentamento e a tensão surgem dentro de você, através de julgamentos desnecessários, resistência àquilo que é e negação do agora. Qualquer coisa inconsciente se dissolve quando a luz da consciência brilha sobre ela. Se soubermos como dissolver a inconsciência comum, a luz da nossa presença irá brilhar intensamente e será muito mais fácil lidarmos com a inconsciência profunda. Mas no início, talvez, não seja muito fácil detectar a inconsciência comum, porque a consideramos uma coisa normal. Está tão internalizado, como eu estava falando antes, que a gente, para detectar, talvez a gente leve um certo tempo em tornar esse desconforto consciente. Habitue-se a monitorar o seu estado mental e emocional através da sua autoobservação. Estou me sentindo à vontade nesse momento? De colocar, né? Bota para despertar. Assim como a gente coloca para despertar para tomar mais água, para lembrar de sair um pouquinho, né? Levantar um pouquinho para quem trabalha sentado e caminhar para dar uma esticada na coluna. Como a gente coloca para despertar para lembrar de alguma coisa, de um evento, enfim, algo que a gente teria que fazer todos os dias, né? Em certos momentos do dia, coloque também para despertar, ou coloque post-its assim, né? Onde você trabalha,
para você constantemente criar o hábito de se perguntar: eu estou me sentindo à vontade nesse momento? Ou seja, está desconfortável? Que foi isso que ele falou, torne o desconforto consciente e observe, né? Como que está esse desconforto? Em que nível está? Onde está? Por que chegou, né? Essa é uma pergunta que você deve se fazer com frequência. Ou pode se questionar: o que está acontecendo dentro de mim nesse exato momento? Ou, né, o que eu estou sentindo agora? Que tipo de pensamento que eu estou tendo? Aí a gente para e olha assim: nossa, é verdade, eu estou lidando aqui com uma situação que muitas vezes nem é com você. Vamos, sei lá, pegou uma coisa do trabalho para resolver. Tem a ver com seu chefe, tem a ver com seu colega, que aí quando você está fazendo ali, você já viajou, já julgou o colega, já entrou num sentimento de, sabe, que saco, não sei o quê, do seu chefe, nananã, e daí já começa a angustiar, já começa a pensar, mas eu tô aqui porque eu preciso pagar minhas contas. A gente faz isso, hein? Ou eu tô louca e é só eu que faço. E a gente já começa a entrar numa coisa atrás da outra, no simples ato que a gente teve de olhar para uma coisa do trabalho e resolver. Já criou todo um desconforto, o corpo já começa a ficar pesado, já começa a dar aquela angústia, aquela insatisfação, a frustração. Então, se a gente se perguntasse constantemente, né, o que está acontecendo dentro de mim nesse momento, eu acho que a gente ia se surpreender com o que a gente ia descobrir, hein? Mantenha o mesmo nível de interesse pelo que vai tanto no seu interior quanto no exterior. Se você captar corretamente o interior, o exterior se encaixará no lugar. A realidade principal está no interior. A realidade externa é secundária. Mas não responda logo a essas questões. Direcione a sua atenção para o interior. Olhe para dentro de você. Que tipo de pensamentos a sua mente está produzindo? O que você sente? Dirija a atenção para o seu corpo. Existe alguma tensão? Quando você perceber um certo desconforto, um ruído estático ao fundo, verifique que caminhos você está usando para evitar, resistir ou negar a vida, o agora. Existem muitos caminhos pelos quais resistimos inconscientemente ao momento presente. Vou dar alguns exemplos. Com a prática, o seu poder de autoobservação, de monitorar o seu estado interior, se tornará mais aguçado. Libertando-se da infelicidade. E aí ele vai discorrer aqui. Você não está satisfeito com as atividades que desempenha? Talvez não goste do seu trabalho ou tenha se aborrecido por ter concordado em fazer alguma coisa, embora parte de você não goste e ofereça resistência. Tem algum ressentimento oculto em relação a alguém próximo a você? Percebe que a energia que você desprende por conta disso tem efeitos tão prejudiciais que você está contaminando a si mesmo e aos que estão ao seu redor? Dê uma boa olhada dentro de você. Existe algum leve traço de ressentimento ou má vontade? Se existe, observe, tanto no nível mental quanto no emocional. Que tipos de pensamento a sua mente está criando em torno dessa situação? Depois, observe a sua emoção, que é a reação do corpo a esses pensamentos. Sinta a emoção. Ela lhe parece agradável ou não? É uma energia que você escolheria para ter dentro de você? Você tem escolha de ter ela ou não dentro de você? Talvez a atividade seja tediosa, ou alguém próximo a você seja desonesto, irritante ou inconsciente, mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação tenham ou não uma justificativa. O fato é que você está resistindo ao que é. Não, eu vou repetir. Talvez a atividade seja tediosa, que você está passando, ou alguém próximo a você que seja desonesto, irritante ou inconsciente, mas tudo isso é irrelevante. Não faz a menor diferença se os seus pensamentos e emoções a respeito da situação ou da pessoa tenham ou não uma justificativa.
Eu estou pensando isso por causa da pessoa. Eu estou me sentindo assim por causa, justificando, né? O fato é que você está resistindo ao que é. Está transformando o momento atual num inimigo. Está criando infelicidade, um conflito entre o interior e o exterior. A sua infelicidade está poluindo não só o seu próprio ser interior e daqueles à sua volta, como também a psique coletiva humana, da qual você é uma parte inseparável. A poluição do planeta é apenas um reflexo externo de uma poluição interior psíquica gerada por milhões de indivíduos inconscientes, sem a menor responsabilidade pelos espaços que trazem dentro de si. Você pode parar de executar a tarefa que lhe está causando insatisfação, ou falar com a pessoa envolvida e expressar todos os seus sentimentos, ou ainda livrar-se da negatividade que a sua mente criou em volta da situação e que não serve a nenhum propósito, exceto de fortalecer um falso sentido do eu interior. É importante reconhecer essa inutilidade. A negatividade nunca é o melhor caminho para lidar com qualquer situação. Na verdade, na maior parte dos casos, ela nos paralisa, bloqueando qualquer mudança verdadeira. Qualquer coisa feita com uma energia negativa será contaminada por ela e dará origem a quê? A mais dor e sofrimento. Além disso, qualquer estado interior negativo é contagioso, pois a infelicidade se espalha mais rapidamente do que uma doença física. Pela lei da ressonância, ela detona e alimenta a negatividade latente nos outros, a menos que sejam imunes, quer dizer, altamente conscientes. A gente vai contaminar todo mundo à nossa volta com a nossa negatividade. Não todo mundo, talvez, se algumas dessas pessoas forem altamente conscientes, porque estando inconscientes, elas percebem primeiro o que está dentro delas, lembra? E depois o externo. Bom, o que eu estou sentindo agora? Não, estou bem, está tudo bem, está tranquilo, estou aqui, estou presente, estou fazendo o que precisa ser feito, estou sendo o que sou, é o que é. Aí quando alguém está com a negatividade dela, ele está tão consciente que aquilo não abala, porque é dela. Eu tenho controle sobre o que eu deixo entrar em mim e o que eu deixo sair, mesmo que inconsciente, mas isso você gostando ou não, acreditando ou não, estando consciente ou não, sim, o que você sente, você acaba emanando para todos à sua volta. Não é assim que às vezes você está super alto astral, chega super alegre no trabalho, algumas pessoas vão se deixar contaminar por essa alegria, por essa satisfação de estar vivo, pela gratidão, enfim, né? Escutando uma música, tá ali super, né? Alto astral. E aí as pessoas que estão conscientes pensam, uau, né? Que massa. Mas tem outras que vão dizer que lá vem a gratiluz, lá vem a gratitude. E aí elas estão tão imersas na negatividade interna e elas nem percebem que estão. E continuam se mantendo ali aonde? No sofrimento. Muito bom. Você está poluindo o mundo ou limpando a sujeira? Você é responsável pelo seu espaço interior da mesma forma que é responsável pelo planeta. Assim no interior, assim no exterior. Assim como dentro, né? O que está dentro está fora, o que está em cima, o que está embaixo. Se os seres humanos limparem a poluição interior, deixarão então de criar a poluição externa. E agora eu vou falar, ainda temos tempinho, como podemos nos livrar da negatividade? Alguém pergunta. Deixa eu tomar mais um gole aqui. É digerir, né? Tanta verdade, tanta passo na cara, né? De consciência. Como podemos nos livrar da negatividade? E aí ele falou, descartando-a. Como nos livramos de um pedaço de carvão em brasa que está em nossas mãos? A gente joga fora, né? Como nos livramos de uma bagagem pesada e inútil que estamos carregando? A gente larga, solta. Reconhecendo que não desejamos mais sofrer, nem carregar peso e deixando-os de lado. Então, reconhecendo que nós não queremos mais sofrer, nem carregar um peso
que é desnecessário, que é inútil, e a gente deixa ele de lado. A inconsciência profunda, como o sofrimento físico ou outro sofrimento profundo, como, por exemplo, a perda de uma pessoa amada, quase sempre necessita ser transformada através da aceitação, combinada com a luz da presença, ou seja, através de uma atenção constante. Por outro lado, muitos padrões da inconsciência comum podem ser simplesmente descartados ao percebermos que não os queremos mais, ou que não precisamos mais deles, que temos uma escolha, que não somos só um feixe de reflexos condicionados. Tudo isso indica que somos capazes de acessar o poder do agora. Sem ele, não temos escolha. E alguém fala: ao chamar algumas emoções de negativas, será que você não está criando uma polaridade mental de bom e mal, como mencionou anteriormente? E ele fala: não. A polaridade foi criada no estágio anterior, quando sua mente julgou o momento presente como mal. Foi esse julgamento que criou a emoção negativa. Eu estou passando o olho aqui para ver o que a gente vai ler aqui, tá? Quanto que nós temos ainda. Bom, deixa eu discorrer esse aqui que é interessante. Alguém fala assim: mas ao chamar algumas emoções de negativas, você não está querendo dizer que elas não deveriam estar ali, que não está certo ter essas emoções? Entendo que deveríamos nos permitir ter qualquer tipo de sentimento sem julgar se ele é bom ou mal. Não há nada demais em estar com raiva, de mau humor, ou seja lá o que for. Do contrário, nos sentiremos reprimidos, em conflito interior ou rejeitados. As coisas estão bem do jeito que são. Isso alguém falou, tá? E aí ele responde: sem dúvida. Quando um padrão mental, uma emoção ou uma reação forem observados, aceite-os, integre-os, observe-os, né? Você não está consciente o bastante para ter uma escolha em relação a esse assunto. Não se trata de um julgamento, apenas de um fato. Se você tivesse uma escolha ou percebesse que de fato tem uma escolha, escolheria o sofrimento ou a alegria, conforto ou desconforto, a paz ou o conflito. Escolheria um pensamento ou um sentimento que separasse você do seu estado natural de bem-estar, da alegria, da vida interior? Chamo de negativa qualquer sentimento dessa natureza, o que significa simplesmente mal. Não no sentido de você não deveria ter feito isso, mas simplesmente o mal no sentido concreto, como sentir dor no estômago. Como é possível que os seres humanos tenham assassinado mais de 100 milhões de seus semelhantes apenas no século XX? Pessoas infligindo um mal, um sofrimento de tal magnitude umas às outras, está além de qualquer coisa que você possa imaginar. E isso sem considerar a violência física, mental e emocional, a tortura, o sofrimento e a crueldade que os homens continuam a infligir uns aos outros, bem como a outros seres vivos. Será que agem assim em seu estado natural, em contato com a alegria da vida dentro deles? Claro que não. Somente aqueles que vivem num estado profundamente negativo que sentem de fato muito mal, que se sentem de fato muito mal, poderiam ver tal realidade como um reflexo do modo como se sente. No momento, essas pessoas estão empenhadas em destruir a natureza e o planeta que nos sustenta. Isto é inacreditável, mas é verdadeiro. O homem é uma espécie perigosamente insana e doente. Isso não é um julgamento, é um fato. É também um fato que a sanidade está lá por baixo da loucura. A cura e a redenção estão disponíveis nesse exato momento. É verdade que quando aceita seu ressentimento, o mau humor, a raiva, etc., você não sente mais necessidade de manifestá-los de maneira cega e tem menos chance de projetá-los sobre os outros. Mas eu me pergunto se você não está se iludindo. Quando uma pessoa vem praticando a aceitação por um tempo, como é o seu caso, chega a um ponto em que precisa passar para o estágio seguinte, onde essas emoções negativas não são mais criadas. Se você não passa a aceitação,
Se você não passa, a aceitação se torna apenas um rótulo mental que permite ao seu ego continuar a ser tolerante com a tristeza e, dessa forma, fortalecer o sentimento de separação das outras pessoas, do seu ambiente e do seu aqui e agora. Como você bem sabe, a separação é a base do sentido de identidade do ego. A aceitação verdadeira poderia transformar tudo de uma vez por todas. E se sabe, bem lá no fundo, que está tudo bem quando você diz: será que esses pensamentos negativos viriam em primeiro lugar? Se não houver julgamento nem resistência ao que é, eles nem surgiriam. A sua mente diz que tudo está bem, mas no fundo você não acredita nisso. E assim, os velhos padrões de resistência mental e emocional ainda estão ali. É isso que nos faz mal. Onde quer que você esteja, esteja por inteiro. E alguém pergunta: você pode dar outros exemplos da inconsciência comum? Aí ele fala: observe quando estiver reclamando com palavras ou pensamentos de uma situação que envolva você. Pode ser alguém que fez ou disse algo que lhe aborreceu, algo sobre a sua situação de vida, o lugar onde mora ou até mesmo o tempo. Reclamar é sempre uma não aceitação do algo que é. Essa atitude contém invariavelmente uma carga negativa e inconsciente. Quando você reclama, transforma-se em vítima. Quando fala, você está no controle. Portanto, mude a situação agindo ou falando, caso necessário ou possível, ou então fuja da situação ou mesmo aceite. Tudo mais é loucura. A inconsciência comum é sempre relacionada de algum modo com a negação do agora. O agora naturalmente também implica o aqui. Você está resistindo ao aqui e o agora? Algumas pessoas prefeririam estar num outro lugar. O aqui delas nunca é suficientemente bom. Observe-se e verifique se isso acontece em sua vida. Onde quer que você esteja, esteja lá por inteiro. Se você acha insuportável o seu aqui e agora, e isso lhe faz infeliz, há 3 opções: abandone a situação, mude-a ou aceite-a totalmente. Se você deseja ter responsabilidade sobre a sua vida, deve escolher uma dessas opções e deve fazê-lo agora. Depois, arque com as consequências. Sem desculpas, sem negatividade, sem poluição física. Mantenha limpo o seu espaço interior. Se você tomar qualquer atitude, abandonando ou mudando a situação, livre-se primeiro da negatividade. Uma atitude originada do discernimento tem mais efeito do que uma originada na negatividade. Uma atitude qualquer é muitas vezes melhor do que nenhuma atitude, especialmente se há muito tempo você está paralisado numa situação infeliz. Se for uma atitude errada, ao menos você aprenderá alguma coisa, caso em que deixará de ser um erro. Se você não agir, nada aprenderá. Será que o modo... Opa! Será que o medo está evitando que você tome uma atitude? Admita o medo. Observe-o, concentre-se nele, esteja totalmente presente. Isso corta a ligação entre o medo e o pensamento. E aí ele grifa: não deixe o medo nascer em sua mente. Use o poder do agora. O medo não pode prevalecer sobre ele. Se não há mesmo nada a fazer e você não pode mudar a situação, então aceite o aqui e agora totalmente, abandonando toda a resistência interior. O falso e infeliz eu interior, que adora sentir-se miserável, ressentido ou com pena de si mesmo, não consegue mais sobreviver. Isso se chama rendição. A rendição não é uma fraqueza, há uma grande força nela. Somente alguém que se rendeu tem poder espiritual. Através da rendição, você se livrará da situação internamente. É possível que você perceba uma mudança na situação sem que tenham sido necessários maiores esforços da sua parte. De qualquer forma, você está livre.
Muito bom. E aqui ele fala: morra para o passado a cada instante. Você não precisa dele. Refira-se a ele, ao passado, apenas quando totalmente relevante para o presente. Sinta o poder do momento presente, a plenitude do ser. Sinta a sua presença. Você tem preocupações? Tem muitos pensamentos do tipo, e se? Você está identificado com a mente que está se projetando num futuro imaginário, criando medo. Não há como enfrentar tal tipo de situação porque ela não existe. Ela está projetada no futuro. É um fantasma mental. Você pode parar com essa insanidade que corrói a saúde e a vida, aceitando simplesmente o momento presente. Perceba a sua respiração. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. Sinta o seu campo inteiro de energia. Tudo com que você sempre teve que lidar. Tudo que deve de enfrentar na vida real, em oposição às projeções imaginárias da mente, é o momento presente. Pergunte-se qual é o seu problema nesse exato momento, não no ano que vem, ou amanhã, ou daqui a 5 minutos. O que está errado nesse exato momento? Você pode sempre enfrentar o agora, mas não pode jamais enfrentar o futuro, nem entende fazer isso. A resposta, a força, a atitude certa estarão à sua disposição quando você precisar, nem antes, nem depois. Algum dia vou fazer isso. Seu objetivo está tomando de tal modo a sua atenção que o momento presente é apenas um meio para atingir um fim? Está consumindo a alegria das coisas que você faz? Você está esperando para começar a viver? Se você desenvolver esse tipo de padrão mental, não importa o que você adquira ou alcance, o presente nunca será bom bastante. O futuro sempre parecerá melhor. Uma receita perfeita para uma insatisfação permanente, você não acha? É uma receita perfeita para uma insatisfação permanente, você não acha? Você está sempre esperando alguma coisa? Quanto tempo da sua vida você passou esperando? Chamo espera de pequena escala, a espera na fila do correio, no engarrafamento de automóveis, no aeroporto, por alguém que vai chegar, um trabalho que precisa ser terminado, etc. Chamo de espera em grande escala a espera pelas próximas férias, por emprego melhor, pelos filhos crescerem, por uma relação verdadeiramente significativa, pelo sucesso, para ficar rico, para ser importante, para se tornar iluminado. Não é raro que as pessoas passem a vida toda esperando para começar a viver. Esperar é um estado mental. Significa basicamente desejar o futuro e não querer o presente. Você não quer o que conseguiu e deseja aquilo que não conseguiu. Em qualquer dos tipos de espera, você inconscientemente cria um conflito interior entre o seu aqui e agora, onde você não quer estar, e o futuro projetado, onde você quer estar. Essa situação reduz grandemente a qualidade da sua vida ao fazer você perder o presente. Não há nada de errado em nos empenharmos para melhorar a nossa situação de vida. Podemos melhorar a situação da nossa vida, mas não podemos melhorar a nossa vida. A vida é básica. A vida é o ser interior mais profundo, é um todo completo, perfeito. A nossa situação de vida se constitui das nossas circunstâncias e experiências. Não há nada de errado em estabelecermos metas e nos empenharmos para conseguir bens. O erro reside em usar isso como substituto para o sentimento da vida, para o ser. O único ponto de acesso a isso é o agora. Agimos assim como um arquiteto que não dá atenção às fundações de uma construção, mas que gasta um bom tempo trabalhando na superestrutura. Está pensando em quantos andares, quantos elevadores, quantas vigas, mas não dá atenção à base. Por exemplo, muitos de nós estamos à espera da prosperidade. Ela não pode acontecer no futuro. Quando respeitamos, admitimos
permitimos e aceitamos completamente a realidade do presente, que é onde estamos, quem somos, o que estamos fazendo agora, quando aceitamos o que temos, significa que estamos agradecidos pelo que conseguimos, pelo que é, pelo ser. A gratidão pelo momento presente e pela plenitude da vida atual é a verdadeira prosperidade. Não está no futuro. Então, no tempo certo, essa prosperidade se manifesta para nós de várias maneiras. Vou ler só mais um pedacinho aqui, porque está bem interessante, tá? Se você não encontra satisfação nas coisas que possui, se tem um sentimento de frustração ou de aborrecimento por não ter tudo o que quer no presente, isso pode levá-lo a querer enriquecer, mas mesmo que consiga milhões, continuará a ter uma sensação de que falta alguma coisa. A gente falou isso no começo, né? Quando eu emagrecer, eu vou ser feliz. Quando tiver um celular melhor, eu vou ser feliz. Quando eu estiver morando na praia, eu vou. Uau, né? Hoje eu estou infeliz, mas eu só vou ser feliz quando eu tiver tal coisa. Talvez o dinheiro lhe compre muitas experiências excitantes, embora passageiras, deixando sempre uma sensação de vazio, estimulando uma necessidade de gratificação física ou psicológica ainda maior. Você não vai se conformar em simplesmente ser, e assim sentir a plenitude da vida agora, a verdadeira prosperidade. Portanto, desista da espera como um estado da mente. Quando você se vir escorregando para a espera, pule fora. Venha para o momento presente. Apenas seja e aprecie ser. Quando estamos presentes, nunca precisamos esperar por nada. Portanto, da próxima vez que alguém disser desculpe por ter feito você esperar, sua resposta deve ser: está tudo bem, não estava esperando. Estava aqui contente comigo, com o meu eu interior. Essas são apenas algumas das estratégias comuns da mente para migrar ao momento presente, já incorporadas à inconsciência comum. São fáceis de passar desapercebidas porque já estão entranhadas no nosso modo de vida, como o ruído do fundo do nosso eterno descontentamento. Mas quanto mais você praticar o monitoramento do seu estado emocional e mental, mais fácil será perceber em que momento você foi capturado pelo passado e pelo futuro, bem como despertar da ilusão do tempo dentro do presente. Mas tenha cuidado, porque o eu interior falso e infeliz, baseado na identificação com a mente, vive no tempo. Ele sabe que o presente significa sua própria morte e sente-se ameaçado. Fará tudo para afastar você do agora. Tentará manter você preso ao tempo. E quanto tempo nós temos ainda? Uns minutinhos, né? Não gosto de passar de 1 hora, tá? Mas a gente já está finalizando. Então vamos terminar com essa pergunta aqui que alguém fez. O que é o poder do agora? E ele responde: nada mais do que o poder da sua presença, da sua consciência libertada das formas de pensamento. Portanto, lide com o passado no nível do presente. Quanto mais atenção você der ao passado, mais energia estará dando a ele e mais probabilidades de construir um eu interior baseado nele, no passado. Não confunda as coisas. A atenção é essencial, mas não em relação ao passado como passado. Dê atenção ao presente. Dê atenção ao seu comportamento, às suas reações, seu humor, seus pensamentos, suas emoções, medos e desejos, da forma como eles acontecem no presente. Ali está o seu passado. Se você consegue estar presente o bastante para observar todas essas coisas, não do modo crítico, analítico, mas sem julgamentos, significa que você está lidando com o passado e dissolvendo-o através do poder da sua presença. Não é procurando no passado que você vai se encontrar. Você vai se encontrar estando no presente. Muito bom. E é isso, nosso encontro de hoje. Bastante leitura, né? Li bastante coisa. Sugiro que você veja, né, novamente a gravação, porque assim,
É como um livro que a gente lê mais de uma vez, né? A primeira vez, absorve algumas coisas, na segunda vez a gente, até porque geralmente na primeira vez que a gente vê um vídeo, a gente não está presente. A gente está pensando em outra coisa. Estou pensando que hora que vai acabar aqui esse encontro, porque eu tenho coisa para fazer, tenho a planilha para resolver, tenho louça para lavar. Aí a segunda vez que a gente assiste, ou o vídeo, ou lê um livro, ah, sabe, você vai colocando mais presença. Poxa, como é que eu não peguei essa frase da primeira vez? E às vezes é um detalhe que vira essa chavezinha nossa, sabe? A gente não precisa esperar ficar num profundo sofrimento e dor, como ele falou, de uma forma profunda, para que a gente vire a chave. A gente pode fazer isso antes, a gente pode evitar, né? Então é isso. Adorei esse capítulo, muito bom. Eu, inclusive, vou ler novamente, vou até rever o meu vídeo aqui. E aí, na quinta-feira, para quem vai estar presente no Zoom comigo, a gente vai falar sobre o estado de presença. Assim como no livro do Poder Subconsciente, que quem acompanha comigo, e tem a playlist aqui se você quiser assistir, muitas pessoas comentaram e eu também percebi, eu li 3 vezes esse livro do Poder Subconsciente, ele é bem repetitivo, né? Mas é justamente isso, a repetição. A gente precisa de repetição. Se eu tivesse falado, na verdade, né, se ele tivesse escrito só no primeiro capítulo, são 10 capítulos, só no primeiro capítulo falando sobre estar presente, consciente no aqui e no agora, sobre estado de ser, apenas ser, a gente não lembraria mais. A gente estaria aqui no 4º capítulo e a gente não lembraria. Então, a repetição, assim como colocar o despertador o tempo todo, para a gente lembrar de tomar água, para a gente lembrar de esticar a coluna quando a gente está trabalhando sentado, para a gente lembrar de tomar o remédio. A gente precisa de padrões de repetição para nossa mente internalizar, criar um novo hábito de ser, de pensar, de agir. Tá bom, gente? Gratidão que esteve aqui comigo. Um beijo. Um abraço, fiquem bem. Vamos exercitar o poder do agora junto comigo e quinta-feira a gente se vê novamente.